Boa tarde a todos, e unidos em coração, na paz e no amor. A gente pede auxílio da espiritualidade para estar aqui conosco, nos fortalecendo, nos dando sustentação para esse encontro e para esse trabalho de aprendizado e de compartilhar. Eu passo a palavra à Cláudia para que ela faça a oração inicial. E assim, unidos por coração, nessa tarde de hoje, que possamos, com muita alegria, estar disponíveis, abertos para essa troca de reflexões e de conhecimento em cima do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E agora a gente vai dar início à leitura do livro Palavras de Vida Eterna, lição 78, Melhorando Sempre. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Evidentemente, não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra, de maneira constante, sob o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha. Entanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Certo, não podes curar as chamadas chagas sociais, indesejáveis, mas compreensíveis numa coletividade de espíritos imperfeitos, quais somos ainda todos nós, em regime de correção e aperfeiçoamento. Contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Sem dúvida, não pode socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a aprovação de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Indiscutivelmente, não pode sanar as dificuldades totais da família em que nasceste. Todavia, ninguém está interditado, no sentido de ajudar a um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Não te afastes da cultura do bem, sob o pretexto de nada conseguires realizar contra o domínio das atribulações que lavram no planeta. O Senhor nunca nos solicitou o impossível, e nem nunca exigiu da criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre confiante, fecundando a gleba em que transita. Não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campenham nas trilhas da existência. Mas todos podemos atravessar o cotidiano, melhorando a vida e dignificando-a em nós e em torno de nós. Sim. E quer falar, Cláudia? Não? Posso começar? Pode. Ok, meu vídeo não sei porque está saindo, tá? Mas aí eu vou continuar aqui falando, tá bom? Bom, é o seguinte, eu já tinha lido hoje e eu peguei num sono muito pesado agora à tarde e o Milton que foi me chamar porque ele sabia que eu queria participar, então eu reli. E agora que eu reli, foi caindo assim a ficha dos parágrafos que eu não tinha percebido de manhã. Então, quando ele inicia aqui, que a gente, Deus, né, ele não quer que a gente faça o mal, mas ele também não quer a gente neutro nessa história toda, né? Ele quer que a gente faça o bem, por menor que ele seja. Então, ele diz assim, evidentemente não pode garantir a felicidade do mundo, né? A gente acha, principalmente quando é adolescente, que nós podemos transformar o mundo, que nós podemos mudar todo mundo, né? Porque a gente também é o quê? A gente se acha, né? Porque você, não é um orgulho, né? Assim, achar que você tem a possibilidade aqui na Terra, que a gente está num período de evolução, cada um de nós, achar que a gente pode resolver o problema de todo mundo. E quem somos nós para fazer isso, não é mesmo? Mas a gente pode, o quê? Cultivar o trato, ele diz.
O que ele quer dizer com isso? Que a gente está aqui e pode trabalhar para ir melhorando a cada dia e fazer alguma coisa. Então, não é ficar inativo. E tem uma hora que ele fala assim, curar as chamadas chagas sociais indesejáveis. E como você pode fazer isso? Através do seu exemplo, né? Tendo uma atitude que você vai fazer com que as pessoas percebam que você está sendo honesto e você está fazendo demonstrando algo que você acaba assimilando melhor do que palavras. E aí ele diz o seguinte, sem dúvida não pode socorrer a todos os enfermos que choram na terra, mas a gente pode diminuir o sofrimento. E eu vou dar um exemplo agora, quando eu estava essa semana, que alguns sabem que meu pai estava na UTI, eu fui buscar um remédio lá do meu pai na casa da minha mãe, eu deixei a minha mãe chorando no portão lá da rua, né? E o táxi motorista percebeu. E aí ele pegou e falou, é sua mãezinha? Eu falei, é. Aí ele conversou comigo, mas ele me acalmou. Ele foi, assim, é um trajeto pequeno de 5 minutos, sabe? Mas ele pegou e falou, a gente tem que cuidar mesmo, e não sei o quê, e foi conversando comigo. Depois ele falou assim para mim, olha, hoje a senhora poderia ter pego o seu carro, porque esse trajeto não é rodízio, né? Eu achei assim, foi um anjo, né? Um anjo que passou ali, que me levou e que me acalmou. E vamos continuando aqui, diz assim, indiscutivelmente não pode sanar as dificuldades totais da família em que você nasceu, mas você pode ajudar um parente, né? A gente, às vezes, assim, não percebe que você tem uma tia que está um pouco depressiva, que você tem uma prima que também não está bem, com problemas de saúde. Então, ao seu redor, a gente vai ter muitas oportunidades também de estar ajudando. E o Senhor, ele não espera da gente o impossível. Por quê? Ele sabe que nós somos imperfeitos, que nós estamos aqui, né, nessa escola que é a vida. Então, vidas compulsórias, ele não espera de nós uma grandeza e que a gente seja um super-homem. Ele apenas pede que cada um faça o que pode, né, dentro do seu possível, mesmo que seja uma pequena coisa. E aí, só para completar, para deixar os outros falarem também, quando ele fala assim, conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre confiante, fecundando a gleba que transita. Nós somos essas fontes pequeninas, que cada um vai dar o seu pouquinho, mas esse pouquinho, para a pessoa que está em desespero, para a pessoa que não está bem, isso é de um valor imenso. Então, é isso que eu entendi da lição. Obrigada, gente. Obrigada, Elzinha. Bem colocado suas palavras. Obrigada. Bem, o título dessa lição nos faz relembrar, né, que nós estamos em crescente evolução, né? Nós estamos aqui para progredir no bem, né? Porque a centelha divina está dentro de nós. E quando a gente tem uma atitude, um ato, uma atitude até silenciosa dentro de você mesmo, quando você faz uma oração, você mentaliza alguém desejando bem, não importa a sua atitude. Sendo ela do bem, é como se acendesse uma luz em você, né? Nesse momento, você está doando de si para o outro que está distante ou que está próximo. E nesse momento você se torna luz, né? Então, Deus sabe que Ele deixou essa centelha dentro de cada um de nós. A gente só tem que fazer essa centelha brilhar através dos nossos pensamentos e das nossas ações. Então, o evoluir é compulsório para todos nós. Todos nós cresceremos, querendo ou não, sem dor ou com dor. Geralmente com dor, né? Porque nós somos muito pequenos ainda para evoluir naturalmente. A gente precisa de um pequeno empurrão, assim. Mas sempre é para a evolução, para a luz, para a gente chegar na sintonia do alto, né? Então, esse melhorando sempre é como se a gente não tivesse que desistir jamais. Se hoje você caiu em grande erro, não desista. Levante-se, aprume-se e vá em frente, né? Tenta contornar o seu erro fazendo bondade.
tendo boas atitudes, boas ações, né? Não se deixe abater pelo aquele 0,1% que você fez de errado. Não levante e vá em frente, peça perdão, peça desculpa, tenta se melhorar, tenta fazer diferente. Então, esse melhorando sempre é como se estivesse na nossa frente. Essa frase nos conduzindo para a luz, né? Para a gente não desistir de nós mesmos, e muito menos daquele que está próximo de nós e que precisa de nós. E às vezes um silêncio, uma só palavra, traz um conforto enorme para o coração que está aflito. Então a gente tem que ter essa consciência de que a gente pode tocar muitas almas, tocar muita gente, por um simples ato de bem, de amor. Passa a palavra para outros, né? Que essa lição, como sempre, muito robusta, muito poderosa. Posso falar um minutinho? Deve, dona Carmen. Obrigada. Só lembrando esse parágrafo maravilhoso, quando ele diz, né? O Senhor nunca nos solicitou o impossível e nem nunca exigiu da criatura falível espetáculo de grandeza compulsória. Eu acho isso aqui o máximo, gente. Porque realmente, tudo aquilo que nós passamos, Deus sabe que nós somos capazes, né? Nem mais e nem menos. Então, Ele não vai exigir aquilo que a gente não poderia nunca oferecer. Ele sempre nos dá essa grande oportunidade, né? É possível, sim. Então, quando nós falamos assim, ai, gente, acho que eu não vou aguentar. Aguenta. Se ele oferecer, porque você sabe, ele sabe que você pode. Então, ele nos dá na medida exata daquilo que nós conseguimos, né? Isso é muito bom. E esses espetáculos de grandeza compulsória, gente, nós ainda não estamos preparados para isso, não, né? E nunca estaremos, graças a Deus. Mas a gente muitas vezes acha, né, que pode. Acha que pode, mas nós não podemos. Então, é bom a gente fazer o beabá, né? Um tiquinho, de tiquinho em tiquinho, né? A gente vai segurando na mão de Deus e a gente consegue. Nada de grandes coisas, porque grandes coisas nós não conseguimos aguentar. Nós aguentamos as pequenininhas, assim, tá tudo certo. Então, a gente é que tem o hábito de engrandecer o nosso problema. Aquela coisa, assim, né? Sobe no salto e acha, não é meu problema, né? Não. São situaçõezinhas que nós aguentamos. É isso. Obrigada pela grande oportunidade de ir melhorando sempre, né? Obrigada, viu, João? Obrigada a todos. A senhora também. Mais alguma pontuação, gente? Vamos, Dora. Dora, você está sem microfone, viu? Você está sem Ai, microfone. desculpa. É. Desculpa, agora entrei. Na sequência que a dona Carmen citou, está escrito: conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre, confiante, fecundando a gleba em que transita. Isso é o que mostra sempre para nós. É passo a passo, é devagarinho, não adianta eu pensar que eu estou lá na frente de alguém, porque eu não estou. Eu estou aqui bem devagarinho e confiante em Deus para que possamos, com cada situação, a gente aprender um pouquinho, né? E assim nós fazemos exatamente como a fonte, né? Que está constante ali, pouquinho, mas seguindo em frente. E é isso que nós temos que levar muito a sério em nosso coração, em nossa mente, com a disciplina, com a vontade de servir, com o amor, que é a força maior do universo, o amor em nosso coração, para que possamos seguir exatamente como essa fonte, devagarinho, passo a passo, procurando a nossa luz, a nossa evolução, né?
e obrigada. Obrigada, Dora. Vai dar? Jo, queria falar assim, que me deixou um pouquinho mais calma a leitura no que se relaciona ao fato de ter tanta coisa ruim também. Nós estamos evoluindo. Então, a situação, quando não está muito boa, os problemas que existem dentro de cada família, os problemas de saúde, tudo, no final das contas, é para a gente crescer de alguma forma. E a calmaria vem também ao saber que não precisamos batalhar a briga que está muito longe, muito grande. Nós não vamos resolver a guerra que está acontecendo, nós não vamos resolver a fome que está acontecendo, mas a gente pode ajudar a resolver a fome da pessoa que está próxima a nós. A gente pode ajudar a resolver as diferenças do grupo em que nós estamos. Então, se a gente fizer um pouquinho de orientação, de melhora, de abraço, de palavra correta, de positividade à nossa volta, na realidade a gente vai ser que nem aquela pedra que cai no lago, é uma onda. A gente começa, a gente espalha e, quem sabe, chegue até onde tem que chegar. Em algum momento chegará essa positividade. Então, façamos as coisas da melhor forma possível, não querendo grandes vitórias, mas ajudando quem está próximo de nós. Talvez seja mais importante olharmos um pouquinho mais para próximo do que querer resolver os problemas do mundo, né? Estamos crescendo, somos pequenos, somos só um riachinho, um fio de água que vai. Mas a gente está indo para o lugar certo, pelo menos com o grupo sinto isso. É só isso mesmo. Obrigada, Rodar, pela sua pontuação. Mari? Mulher. Eu vejo assim, que às vezes a gente pensa que a gente só vai estar fazendo bem ou auxiliando se a gente fizer grandes coisas, né? Fizer construir grandes obras, que foi o que muita gente falou, inclusive agora há pouco a Guadalupe falou também. Mas eu vejo assim, que em cada um dos nossos dias, nós podemos fazer alguma coisa de bem, né? A gente pode estar ajudando uma pessoa que está ao nosso lado, dando um sorriso, abrindo os nossos ouvidos para ouvir alguma coisa que a pessoa tem a falar, cumprimentando alguém que às vezes levantou naquele dia e não levantou bem, e a gente olha para a pessoa e mostra para ela que a gente está aqui, que a gente está desejando a ela um bom dia, enfim. Nós podemos fazer várias pequenas coisinhas que fazem com que a vida do outro melhore um pouquinho naquele dia e que a nossa melhore também, né? Então, o que eu entendo, assim, da lição é que nós viemos para cá para que a gente se melhore, né? Nós viemos aqui para evoluir, para a gente crescer, para a gente se desenvolver. Não sabemos se a gente vai conseguir melhorar tudo que a gente poderia melhorar, e com certeza não. Mas se a gente conseguir fazer um pouquinho melhor do que foi o dia anterior, e ajudar alguém naquele dia, com uma pequena coisa que a gente podia fazer, nós já estamos melhorando, né? Estamos melhorando a nós próprios e estamos ajudando o outro também a melhorar. Acho que é isso. Obrigada, Marileia. Mais alguma pontuação, Roberto? Mila, Rosa, está quietinha aí, Rosa? Oi. Eu achei, assim, eu particularmente eu não tenho muito a acrescentar, né?
Porque assim, tudo que foi colocado de uma maneira tão serena, tão bonita, tão objetiva, né? Essa percepção de que nós não podemos ser neutros na vida, né? Nós devemos tomar uma postura para trabalhar no bem, né? Tentarmos ser esses aprendizes, né, das orientações de Jesus. Como disse a dona Carmen, Deus não exige de nós atos grandiosos, né? Quando o mundo está passando por momentos em que talvez se perca essa esperança, se perca esses exemplos, ele faz com que esses avatares maravilhosos que nós temos apareçam, né? Então, você tem os exemplos, né, de um Chico Xavier, de uma Irmã Dulce, de uma Mahatma Gandhi, né? E você tem o exemplo também dos anônimos trabalhadores em pequenas regiões, né? Em pequenos estados, em pequenos países, em pequenos vilarejos, em pequenos cantos, que trabalham no bem, e que estimulam, inspiram os outros a fazer isso, né? Eu poderia dar alguns exemplos aqui do convívio que eu tenho com algumas pessoas aqui do grupo. Então, amigos em que alguns familiares estimulam o bem através do esporte, amigos que estimulam o bem através do acolhimento, do cuidado na área da saúde, amigos que têm mães e que, juntamente com com sua mãe, acolhem aqueles que não são da família e o adotam praticamente, né? Amigos que são irmãos, né? Pessoas amigas que a gente conhece hoje, virtualmente, e que nos colocam palavras de consolo, palavras de esperança, né? Tudo isso está melhorando sempre, né? Então, é uma grande felicidade acreditar que tudo isso que é maravilhoso, que tudo isso acontece em pontos diversos, sem a gente perceber, né? E que produz uma energia tão grande que a gente não vê, mas que a gente sente. Porque se essa tentativa de evoluir e melhorar, se ela não fosse verdadeira, se ela não fosse prática, o mundo já teria se esvaído há muito tempo. O grande quê da questão é que as atitudes ruins, ainda ignorantes, elas trabalham com marketing e holofotes. Mas o bem, ele trabalha em silêncio. Ele trabalha não querendo guerrear com o mal, mas fazer com que o mal se perceba frágil e necessitado de acolhimento e de transformação, para que um dia tudo aquilo que não é um trabalho de amor se torne. Então, hoje nós, nessa casa virtual de muitos irmãos, e tantas outras em outros lugares, né? E tantos outros de forma presencial, todos trabalhando para melhorar sempre. E essa é a minha grande fé, a minha grande esperança, né? Eu sempre digo que eu sou um grande esperançoso pela humanidade. Eu creio na humanidade. Eu creio em tudo de bom
que nela existe, porque tudo de bom que nela existe é semente de Deus. Obrigado, gente. Obrigada, Robert. Roberto finalizou de uma forma tão bela, né? E a última palavrinha aqui do texto fala assim, que todos nós podemos, no cotidiano, melhorar a vida, dignificando-a e em nós e em torno de nós. Então, quando você tem atos de paz, de união, de bondade, do bem, você está dignificando a vida para você e para quem está ao seu redor. Então, que a gente tenha essa consciência plena de que o bem, ele é maior em cada um de nós. Como o Roberto bem falou, né? O mal faz muito barulho, né? O bem anda de pantufas, silenciosamente. Então, que Deus nos abençoe aí, por nos dar essa lição tão linda para estudo e para reflexão. Alguém mais tem alguma pontuação sobre a lição de hoje? Então, que sejamos todos formiguinhas, viu, no bem, trabalhando continuamente, onde quer que a gente esteja, né? Ali. Quando a gente vê uma formiguinha ali lá no jardim, uma plantinha que seja, você vê o quanto que ela trabalha, né? Quietinha, sol a sol, independente do que está ao redor. Ela simplesmente trabalha, fazendo o armazenamento do seu alimento, né? E para nós o melhor alimento, o maior alimento mesmo é o bem e o amor. Então que a gente haja como formiguinha mesmo, trabalhando dia a dia, com essa vontade, com esse esforço de melhorar e de crescer frente à luz. Não crescer materialmente, né? Mas crescer espiritualmente, frente às leis divinas e o objetivo maior do Pai, que é a gente se tornar um anjo um dia, né? Estamos bem longe, mas um dia chegaremos lá. Muitas encarnações para nós ainda, tá? Alguém mais quer pontuar alguma coisa sobre esse texto tão rico? Roberto, você está aí? Vamos lá? Pode prosseguir, então, com o Livro dos Espíritos? Você quer ler, Robert? Leio. As questões de hoje, né? É que a a questão 39 39 e 40, isso mesmo. elas são bem tranquilas, né? Então, na questão, Livro dos Espíritos, a questão 39, Kardec pergunta aos espíritos: poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Os espíritos respondem: tudo que se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. E aí, em seguida, na questão 40, os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em processo de formação? Os espíritos respondem: isso é exato. Absurdo, porém, é acreditar da influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, pois todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Eu acho que aqui, essas duas questões, a gente pode analisar de duas formas bem simples. Uma forma histórica, né? Ou seja, há um pouco mais de 157, 158 anos da edição do primeiro livro dos Espíritos, não se tinha o conhecimento científico que tem hoje, né? De que o sistema solar e o universo, ele se constrói através da condensação da matéria que está espalhada pelo universo, né? Isso é muito interessante, porque os espíritos, eles jogam um conhecimento muito à frente do tempo em que Kardec vivia. E, ao mesmo tempo, eles dizem, é o que podeis compreender. Por quê?
Porque com o conhecimento da evolução da própria doutrina espírita, né, quando nós lemos Emmanuel, né, através de Chico, né, nós começamos a perceber e a tomar o conhecimento de que existem a possibilidade da cocriação dos espíritos mais evoluídos que recebem de Deus a possibilidade de participarem da construção do universo, né? É muito difícil para nós hoje compreender que forças, que conhecimento é esse que esses espíritos extremamente elevados têm para condensar a matéria conforme a sua vontade, que é a vontade de Deus, e criar mundos, né? Nós temos o conhecimento da espiritualidade que isso é possível. A ciência tradicional busca as forças físicas que geram isso, né? E aí as múltiplas teorias que aparecem. Em relação aos cometas, também historicamente, quantas vezes os cometas eles não foram taxados de trazerem mau agouro para o mundo, né? O cometa de Halley, eu acho que é um dos maiores exemplos disso, né? E os espíritos dizendo que é uma fantasia, né? Mas, ao mesmo tempo, eles colocam uma realidade científica de que corpos interferem em fenômenos físicos, né? Então, isso é muito bonito, porque eu acho que essas duas questões, elas provam as suas respostas, o quanto os espíritos que prestam essa informação a Kardec estavam muito à frente do conhecimento que se tinha na época, né? Então, eu acho isso maravilhoso, porque o livro dos Espíritos é um livro que se encontra muito além do seu tempo. E eu acho que essas duas questões, elas sintetizam isso de uma forma muito simples. Deixo em aberto para quem quiser fazer algum comentário, tá certo? Eu gostaria de fazer um comentário, porque está sendo estudado atualmente a energia, ela leva esse nome de energia negra, porque os cientistas não sabem o que há nessa energia negra. Porque até agora nós acreditávamos na teoria da relatividade e da gravidade, né? Então, que o novo mundo era formado por dois sistemas solares que se encontravam, formando aquele buraco negro, aquela explosão, que eles até filmaram. Mas essa energia, eles não sabem dar um nome para ela, porque ela mostra que o nosso universo está, o nosso e os outros, o universo, o nosso sistema e os outros sistemas, está em evolução. Ele não está evoluindo como nós pensávamos que na união das partículas e de outras formações. Está sendo levantado essa hipótese, o que pode vir esse ano ainda, de 2023, trazer um questionamento a Galileu, a Newton, porque eles trouxeram o princípio, mas essa energia que fala no Livro dos Espíritos e que está tão à frente, eles já conheciam essa energia que existe e que eles não sabem explicar. Então, olha que coisa maravilhosa saber que o nosso universo está em expansão e não em destruição. Não é fake news, eu pesquisei na Discovery e quem quiser pode pesquisar
porque vai saber explicar melhor do que eu. Eu achei muito interessante. Muito, muito legal, Maruceli. Aproveitando algumas pontuações que você colocou, só para a gente relembrar, né, pessoal? No estudo do Livro dos Espíritos, eles já colocam que não existe vazio. Tudo que a gente acredita que seja vazio é preenchido por algo, por alguma coisa, que ainda nos escapa à compreensão, né? Então, a própria energia escura, ou melhor, a própria matéria escura, né? Como se coloca nessa pesquisa científica, tá? Ela é um exemplo daquilo que os espíritos colocam para Kardec. Nós ainda não a compreendemos, né? Nos falta capacidade evolutiva para compreender. E como diz, e olha como é interessante como se relaciona com a lição de hoje, né? Tanto do ponto de vista filosófico como moral, né? Estamos evoluindo juntamente com o universo, né? E os grandes postuladores científicos, né? De Copérnico, a Galileu, a Newton, a Einstein, a gente acaba entrando no momento na qual o grande desafio da ciência tradicional, da física tradicional, é tentar explicar a física quântica daquilo que é muito pequeno com a física tradicional daquilo que é muito grande, né? Porque elas são regidas aparentemente por propriedades diferentes, mas tem que existir um vínculo entre aquilo que é muito pequeno e aquilo que é extremamente grande, né? E aí a gente volta o processo evolutivo e a resposta dos espíritos. Ainda não podeis compreender, mas compreenderás um dia, né? Então, da mesma forma como nós estamos evoluindo moralmente, né? Nós iremos evoluir cientificamente, né? Sem a elevação moral, como seria a nossa responsabilidade sobre a elevação e o conhecimento científico? Esse equilíbrio ele tem que ser mantido, né? Então, o véu de Ísis se levanta lenta e progressivamente. É só para complementar. Obrigado, gente. Joana? Oi, Roberto, estamos aqui. Eu estava dando uma olhada aqui no comentário do Miramês, né? E ele coloca assim, fala que somente o amor tem a capacidade da medição cósmica dentro dos padrões universais computados por Deus e estendidos na vastidão infinita da sua criação. E toda essa energia, né, que Deus ele tem, todos os seus espíritos muito elevados, né, que são chamados os engenheiros siderais, que tem toda essa capacidade de ser co-criador junto com Deus, né, condensando essa energia e fazendo a matéria, né. Então, assim, é muito rico quando a gente lê uma questão como essa, e cada um traz um pouquinho de conhecimento, né, a Maru trouxe essa fala dela aí tão interessante, o Roberto complementou, mas a gente sempre volta para a essência, né, gente? O amor, né? À medida que a gente se transforma por esse sentimento e a gente conseguir alcançar a plenitude disso aí, nós seremos, sim, um dia co-criadores junto ao Pai, no sentido maior ali, com Ele, né? Então, de tudo que a gente não compreende, mas uma coisa é certa, o que nós temos que ter dentro de nós é esse amor. Então, a gente tem que batalhar internamente para a gente estar conquistando esse sentimento que vai transformar a nossa vida e ao redor de nós. Então, a gente roda, né, fala sobre a ciência, sobre o todo, né, e sempre a gente cai nessa essência, né, que é o transformador de tudo. Então, as questões são sempre de grande aprendizado mesmo, né, e faz sempre a gente voltar à essência que Deus quer para nós, né. À medida que a gente tiver isso e fazer isso na prática do dia a dia, em nossa vida,
unindo ao conhecimento, à ciência, ao estudo, ao aprendizado, a gente vai ter essa luz que Deus quer que a gente tenha, né? Então, a fala do Miramês sempre é bem interessante ler os textos que ele faz esses comentários. Bem, era isso. A Luzinha levantou a mão, Ju. Tá. Eu, Roberto, você está falando? Eu? Você levantou aí, Elza. Foi, Eu levantei, que eu não levantou a escutei mão. meu nome agora. Eu levantei. É que quando você falou sobre o espaço, eu não estou com meu celular agora, mas eu postei no grupo esses dias que ele menciona o Miramês também, Joana, ele menciona que até a cabeça do menor alfinete vai mostrar que não é vazio esse espaço. Eu não lembro bem como está escrito lá, mas está no nosso grupo. E eu achei isso muito interessante, sabe? É o grão de mostarda, né? Igual o grão de mostarda, tá? Desculpa, é só isso. Não, tranquilo. Muito legal. Eu acho que o que a Marucelli trouxe de informação e a indicação de buscar, né, nos trabalhos de pesquisa, de documentário, isso é muito importante, porque vai complementando. E isso que você, Ju, e a Elza colocaram é maravilhoso. Joana, 17h46. Vamos preparar a vibração e a prece final? A vibração, né? Então, vamos entrar em serenidade e equilíbrio, né? Para que daqui a pouco a Joana possa iniciar as vibrações. E de tudo, Senhor, que a memória do nosso coração seja de gratidão pura. Gratidão pela vida, pelo trabalho, pela família. Gratidão pela oportunidade de aprendizado. Gratidão para a autodescoberta de nós mesmos, a autovigilância. Quando cada um de nós se volta para dentro de si e tenta encontrar a paz do Senhor em nós. Quando a gente reconhece a nossa pequenez, no sentido de semente ainda a brotar. Que a gente possa seguir sempre seguindo a lei de Cristo, para iluminar nossa jornada, nossa caminhada. E com essa gratidão, Senhor, com essa vontade firme de vencer no bem, apesar de todas as provas e desafios, pois todos temos a certeza e a esperança que aqui estamos para crescer em luz. E essa vontade de ser amor pleno, de ser humano e real Filho divino, nos faz aqui estar reunidos, rogando por todo o nosso planeta, todo o nosso universo. Essa terra tão linda, Senhor. Tudo isso que nos dá. E que nós, intempestivamente, às vezes, ou na maioria das vezes, vamos destruindo. Que possamos caminhar nessa reflexão de cuidar desse planeta que nos abriga, que nos acolhe, que nos dá tudo para a nossa sobrevivência corporal. Pois precisamos deste corpo para que o espírito cresça. Aqui é a nossa escola, é a nossa hora de exercer e praticar o beabá da vida. É nesse planeta, Senhor, temos que transformar a nós mesmos em direção ao bem. Quando unidos, mentalizamos a paz, a união, abraçando todo o planeta.
E o nosso amor aquecendo essa terra, onde tantos irmãos, no mesmo espaço, e às vezes tão distantes, Senhor, mas todos necessitados de despertar da luz, do amor e da paz. E com esse sentimento, abraçamos a terra, doando o melhor de nós, para que a humanidade sinta esse afago, esse amor que brota de nossos corações. Que o planeta brilhe pela nossa vontade, pela nossa vibração de estar com paz em Deus, em Jesus. E com essa vontade tão intensa, Pai, a gente roga por todos os irmãos necessitados e doentes, por todas as famílias e por nós mesmos. Que essa luz nos envolva, Pai, nos transformando em instrumento de união. Que cada um de nós, em seu lar, receba essa vibração de amor, envolvendo-nos a todos e transformando o ambiente em harmonia e paz. E todos aqueles que nos vêm à mente, irmãos, fraternos, também recebam, Senhor, a nossa vibração de amor e de luz. Pedimos sustentação e refazimento, acolhimento, doçura a todos. E que possamos, Senhor, ter a alegria de simplesmente estar. E que cada manhã, quando cada um de nós abre os olhos, o primeiro sentimento seja da gratidão pela oportunidade de um novo dia. Riquíssimo dia de oportunidades que tem. E com essa consciência, Senhor, agradecemos pela semana que se fundou, pela nova semana que vai se adentrando para nós. Que não percamos a nossa bússola do bem. Não percamos a lei divina dentro de nós. E que nenhum desafio seja maior que a nossa confiança no Senhor. E que a nossa esperança renasça pela simples oportunidade da vida, que nos abre horizontes de viver com o Pai e com o Filho. Maria Santíssima, obrigada, Mãe amantíssima. Derrame sobre a luz, sobre todos nós. Que seu amor viva os corações dos homens. Gratidão por aqui estarmos, Senhor. Por esse tempo que nos doa de sermos fraternos. Que assim seja, com as graças do Pai. Que assim seja, com as graças do Filho. E que o amor habite em nós. Obrigada a todos pelo encontro, pela doação, por esse momento fraterno, e que a paz de Cristo
esteja em cada um. Que assim seja.